E está começando mais uma etapa da parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da TV Câmara, com a Universidade Federal de Jataí, né? A Câmara, através da TV Câmara, e também da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e a UFJ, por meio do seu curso de Medicina, do Laboratório de Anatomia Humana e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos. E o tema, a partir de agora, é o preparo de material biológico com finalidade científica. E o primeiro entrevistado dessa nova série é o professor Dr. Kennedy Martinez de Oliveira, da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do Programa de Doação de Corpos da UFMG. Ele é estomatologista e anatomista topográfico com ampla experiência no ensino de morfologia, com ênfase em anatomia humana topográfica. O professor atua principalmente nos temas cadáveres humanos e dissecções. Seja muito bem-vindo, professor Kennedy. Fica à vontade aqui. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado, Bárbara, por essa oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, trabalho esse imprescindível para o desenvolvimento da ciência, Eu espero que com a entrevista aqui a gente consiga divulgar bastante, e falar muito de preparo, principalmente um preparo um pouco diferente, de conservação cadavérica, que é o fresh frozen cadáver. Muito bem. E aqui no estúdio da TV Câmara, mais uma vez, a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, que foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da UFJ e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos da UFJ. Ela que participou das duas primeiras séries de entrevistas envolvendo esse tema, doação de corpos. E agora é professora colaboradora do programa. Seja bem-vinda mais uma vez, professora Bárbara. Muito obrigada, Francisco, toda a equipe da TV, professor Kennedy. É uma oportunidade que a gente precisa aproveitar, de trazer para a comunidade o trabalho que é feito dentro do Laboratório de Anatomia, agora como professora colaboradora, E agora temos o professor Kennedy aqui, é muito importante a fala dele. Estamos falando de um dos primeiros programas de doação que surgiu no país, então tem um respeito muito grande, é uma oportunidade de aprendizado para todos nós. E ali, com uns 25 anos de trabalho, acho que é isso, professor? Agora a gente tem a inauguração de uma câmara fria, que é um divisor de águas agora para o estudo de anatomia humana, algo que é uma tendência. Então, o que eles fazem, a gente precisa ficar de olho e tentar copiar, tentar repetir, porque provavelmente é o que vai acontecer daqui para frente, Seguir os bons exemplos. Então, professor Kennedy, vamos começar então falando do tema dessa nova série de entrevistas e perguntar para o senhor como acontece o recebimento do corpo doado no Laboratório de Anatomia Humana da UFMG. Bem, é importante dizer que o programa que mantém aqui os corpos na faculdade, o programa de doação de corpos, que é o Vida Após a Vida. Quando recebemos o corpo, nós colocamos numa câmara, digamos, inicial, uma câmara fria. Essa câmara é uma câmara da necropsia, que funciona no chamado subsolo 2 da Faculdade de Medicina, até resolver toda a questão cartorial com a família. Após essa solução, e constando na certidão de óbito, o corpo faz, a partir daí, vai fazer parte da Faculdade de Medicina para fins de pesquisa, de ensino e de extensão. A gente começa os preparativos do corpo, a preparação desse corpo. Então, passa-se para fazer a tricotomia, todo tricotomizado, Nós administramos também solução salina nesse corpo, para tirar grandes formações de trombos, ou de coágulos, que existem aí, principalmente nos grandes vasos, E antes de encaminharmos esse corpo para a câmara fria, em que ele vai ficar bastante tempo, esperando, ou algum tempo, esperando os procedimentos, as simulações de procedimentos cirúrgicos, nós ofertamos para diversas
disciplinas, né, nós ainda injetamos, né, um crioprotetor, né, e outras soluções também juntas, né, substâncias juntas desse crioprotetor, né. Nós estamos buscando uma patente, né, e a gente vai fazer uma publicação também em breve, né, mas que são substâncias antifúngicas, né, como por exemplo estatina, o fenol, né, e assim por diante. Feito isso, né, nós também tomamos cuidado, né, para que aquele corpo, a temperaturas muito baixas, ele não sofra ali, a pele não sofra, né, descamações ou lesões. Então nós procuramos fazer hidratação também desse cadáver. Nós usamos uma quantidade bastante generosa, né, em todas as superfícies, hidratamos o cadáver e nós desenvolvemos uma técnica também em que a gente faz umas espécies de revestimento com lençol, né, com panos absorvíveis, né, outros panos, assim por diante, e colocamos em sacos, né, aqueles de tipo de funerária, e aí sim nós conservamos, né, na nossa câmara fria, uma câmara que foi inaugurada inclusive agora recentemente, uma capacidade bastante significativa, né, a uma temperatura de algo em torno de menos 8 graus, menos 10 graus, tá? Estávamos colocando a temperatura até mais baixa do que essa daí, né? Menos 20, menos 25 graus, mas com a solução que nós estamos desenvolvendo, inclusive tem um professor que está, né, desenvolvendo essa substância, né? E a gente vai buscar patente aqui no setor, que é o professor Nicolato. A gente está conseguindo manter com esse crioprotetor uma temperatura um pouco mais alta, né? Então, menos 8, menos 10 graus de conservação. E ali ele pode ficar por bastante tempo, tá? Então, a gente está deixando ali, nós temos, né, desde 2022, né, nós estamos pesquisando e colocando esses corpos nessa câmara fria. Então, nós temos uma experiência, assim, né, e de verificação, inclusive, em que não há formações fúngicas, né, perdas de elementos, de superfícies, destacamentos. Então, a gente está com um resultado bastante significativo, muito bom, né, na conservação desses corpos. Tá? Então, de uma maneira geral, o corpo é colocado provisoriamente numa câmara fria, né, tem toda a solução cartorial. Após isso, a gente procura fazer as descaracterizações, né, que inclui a tricotomia, e a gente começa a preparar o corpo com as soluções, né? Então, solução salina, depois nós colocamos o crioprotetor com outras substâncias adicionadas, né? Eu vou citar aqui, mas não vou falar em termos de quantidade, né? Ou percentual, por conta da publicação que vai acontecer recentemente, da patente também que nós estamos atrás dela, tá? Mas tem o fenol, tem, né, o monotilenoglicol, o ditilenoglicol, né, que são álcoois, né, inclusive utilizados como crioprotetores, né, a nistatina líquida e outras substâncias mais, né, que são administradas, né? Isso dá ao cadáver uma flexibilidade, apesar da temperatura muito baixa, né? Então, temperatura de menos 8, menos 10 graus, né? Comparando mal, né, seria como uma carne no nosso congelador, né? Bastante dura, se não fosse essa substância. Então, a gente consegue tirar o cadáver, né, assim, minutos antes dos procedimentos, e ele não está empedrado. Vou usar um termo assim, um pouco mais, né, menos técnico, ele não vai estar empedrado, porque essas substâncias que nós estamos adicionando consegue dar, né, essa preservação às estruturas, combatendo fungos principalmente, permitindo bastante mobilidade, né, e a temperatura baixa, né, de menos 8, menos 10 graus, dando ele essa qualidade de fresco, né, que é importante para os procedimentos, para simulações de procedimentos cirúrgicos. Professor, eu tenho uma dúvida. É muito importante essa informação, né, da temperatura da câmara fria e das soluções. É uma dificuldade no nosso país, toda a estrutura organizada para fazer o preparo, a fixação adequada do corpo, considerando que em algumas regiões a gente conta com um sistema não reclamado, são corpos que já têm alguns danos, a gente às vezes não consegue perfundir de forma adequada as soluções que fazem esse controle de micro-organismos, né? E a gente vai contar com soluções de imersão, e você está dizendo de uma solução inovadora que provavelmente deve reduzir o volume de formol. Formol hoje é uma substância
que vem sendo vem sendo evitada, será que a gente pode dizer assim? A gente conta com ela na fixação e as recomendações são de que a preservação do corpo aconteça na glicerina ou em outras substâncias menos tóxicas, né? Essa solução que vocês devem patentear, que vocês utilizam para, inclusive, não ser tão necessário o congelamento em baixas temperaturas, né? Ela tem uma quantidade de formol reduzida, ela é sustentável nesse sentido? Como que funciona? E queria também saber da biossegurança, né? A gente sabe que alguns micro-organismos ficam ali no corpo depois da morte. Por exemplo, a bactéria da tuberculose, alguns estudos falam que 60 dias, 30 dias após. O que não aconteceu com os vírus, né? Vírus da Covid, a gente viu que a atividade dele era muito pequena, por um pequeno período de tempo, e as soluções, de uma forma geral, elas conseguiam fazer o controle desses micro-organismos. Essa aí, nesse quesito, né, de solução desinfetante, qual que é a perspectiva de vocês? Excelente, professora. O formol nós não usamos na fórmula, tá? Nós temos peças em formol, né? E a gente vai, com o tempo também, né? Aqui a gente está ampliando o nosso acervo, laboratório, alterando aqui a infraestrutura. A gente vai ter também o Lascous, o Tiel, né? Que são duas importantes também substâncias, né? De conservação. Mas nessa do cadáver fresco, nós não utilizamos o formol, tá? Então não há a fixação da peça. Ela é colocada, né, o cadáver feito um tratamento, né, então com solução salina inicialmente para tirar aqueles coágulos, né, e também para permitir que a substância crioprotetora, né, adentre os tecidos com mais facilidade, né. Então o cadáver ele é fresco, né, não há essa fixação, essa utilização do formol que é um excelente fixador, apesar dos riscos todos que nós sabemos que o formol traz, né, inclusive em alguns animais de laboratórios, como indutor, promotor de neoplasias malignas, né, das vias aéreas superiores, tem toda essa questão aí, né, do formol. Mas nós utilizamos. Por isso, o risco bastante significativo desses cadáveres, que são os cadáveres frescos, né, para esses fins cirúrgicos, do ponto de vista de infecções, tá? Tem essa possibilidade, sim. Tá? Só que esses cadáveres eles são destinados, né, não a alunos de graduação, eles são destinados a alunos de pós-graduação ou profissionais, residentes, né, especialistas, né, outros profissionais da área médica, né, que têm funções cirúrgicas, né, como a obstetrícia, ginecologia obstetrícia, a otorrinolaringologia, a ortopedia, a neurocirurgia, né, o pessoal da coloprop, todas essas especialidades que eu citei, já fizeram vários procedimentos dos nossos cadáveres. São profissionais, né, já treinados, do ponto de vista cirúrgico, do manejo, né, das cirurgias, eles têm esse aprimoramento das técnicas, né, vamos colocar assim, as barreiras, né, elas são bem recomendadas, né, então gorro, máscara, luva, né, inclusive a luva que nós utilizamos por conta do crioprotetor, luvas nitrílicas, né, aquele material nitrílico que não pode ser utilizado látex, por exemplo, né, e o capote, né, o avental. Então nós utilizamos todo esse recurso, né, de biossegurança, tá? Mas há esse risco, sim, uma vez que cadáver fresco, apesar de que nós utilizamos esse fresco, essa substância, né, essas soluções todas, para combater um pouco os fungos, né? O fenol, por exemplo, é importante, antifúngico. A nistatina também tem uma ação bastante importante, né? Então, mas a gente sabe perfeitamente que, né, tem bactérias que não vão responder a isso, né? Tem as formas de resistência, né, que são os poros. Nós temos também as formas vegetativas, né? Então, por isso, o requinte que nós temos aqui, né, do cuidado do manejo do cadáver, né? Então, a gente faz esses procedimentos com bastante cuidado. E o pessoal, né, dessas especialidades que vão administrar no cadáver, né, as suas intervenções, e a gente está fazendo muito, por exemplo, né, está tendo uma demanda muito grande de coluna, são as chamadas fixações de coluna, com acesso retroperitoneal. Há também alguma demanda em articulações, como, por exemplo, a articulação do joelho,
eles usam todo aquele requinte, né, de biossegurança que eles estão acostumados em centros cirúrgicos, tá? Não é, por exemplo, um laboratório de anatomia padrão, né? A gente tem ali peças na glicerina, no formol, né, em que o alunado ali, os alunos de graduação, manipulam, né, lógico, com jaleco, com luvas, né, mas de uma maneira um pouco mais, né, com menos segurança, vamos colocar dessa maneira, né? Então, ali a gente redobra essa questão da segurança, tá? Então, há risco sim, né? E a gente tenta combater isso e diminuir somente a parte fúngica com alguns antifúngicos, né? Agora, há um tempo também que fica no freezer, né? Não é assim de imediato. O cadáver chega, né? O corpo chega aqui no laboratório, a gente faz esse preparado todo, não coloca submerso em solução, né? Mas administra essa solução, né? E tem todo esse requinte e nós colocamos no freezer. Ele fica ali alguma coisa em torno de 60 dias, 45, 60 dias antes dos procedimentos, né? Então, pode ser que algum desses micro-organismos, principalmente as formas vegetativas, sejam utilizados, né, por conta da baixa temperatura e do tempo um pouco mais extenso, tá? Muito bem. E... Agora, uma coisa interessante também, desculpa, que tem essa questão, esse risco, né, biológico, mas tem também o risco químico, né? Porque nós estamos trabalhando com substâncias, tem ácido pícrico, são várias delas, que depois a gente vai colocar isso aí, né, nessas publicações, né? Mas a gente também trabalha com bastante segurança para essas substâncias, né? E os técnicos, eles são tanatopraxistas, inclusive até com cursos, né? São donos de cursos de tanatopraxistas, são nossos técnicos, professores nesses cursos. Eles são muito habilitados, né? Eles conhecem muito das fórmulas, das manipulações, né? E do fazer no cadáver também. Então a gente tem, sim, muita confiança, muita segurança, apesar desses riscos, né, biológico e químico, né, no fresh frozen cadáver. Corretamente, professor. E como funciona o descarte dos resíduos químicos no laboratório? Sim. Tanto os resíduos químicos, né, quanto os biológicos, né, mas vamos pegar o químico agora, né, inicialmente. Nós temos empresas, né, que recolhem esse material, né, é um cuidado que a gente tem. Então, tem o Hospital das Clínicas, né, aqui da universidade, em que, vez ou outra, nós utilizamos, né, do aparato deles, de recolhimento, né, através de empresas especializadas, para recolher o nosso material também. O químico, ele é até menor, né, pensando assim em termos do biológico. Então, no biológico nós temos fragmentos, tecidos, às vezes, né, é feita alguma exérese, alguma exérese. Então, pedaços são removidos, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior em termos de acondicionamento, né? Ele pode ir para incineração, a depender da empresa que a gente está contratando, ou para o terreno santo, né? Que a gente costuma dizer que é o cemitério, para a inumação, né? Quando é colocado sobre a terra ali, chamado terreno santo. Mas sempre contratando uma empresa, tá? Para fazer nos ajudar, né? Esse descarte do material, seja ele químico e orgânico também, né? São os fragmentos de tecidos que, por vezes, né, acontece aí nesses procedimentos cirúrgicos, a depender do que for, né? Então, às vezes é necessário fazer algum flap, né, alguma remoção de segmentos maiores ou menores. Então, nós tomamos esse cuidado junto a empresas especializadas. Perfeito. Muito bom. Isso a gente percebe, então, a necessidade de parceria para garantir essa infraestrutura, né? Apoio institucional dessas gestões, né, de resíduos químicos das instituições, muito bom mesmo. E, provavelmente, então, o volume das substâncias químicas deve ser reduzido, né, com a possibilidade do resfriamento. Aqui nós tivemos no laboratório uma ocasião que, depois de 3, 4 anos de uso, né, do formol, a gente chamou uma empresa, então, para coletar 4, 5 toneladas, né, do que era reservado. Então, tem toda uma engenharia na construção do prédio para se conter o formol e não deixar que ele escoa, né, que ele escoe para
para o sistema de esgotamento comum, né? Sanitário. Então, ali você tem a possibilidade de armazenamento de menor volume, e aí você conta com essas parcerias, não é isso, professor, para a coleta dos resíduos. E outra questão é os diferentes ambientes. Pelo que, então, o senhor comentou, simula um centro cirúrgico, a realidade do centro cirúrgico para o aluno, né? Então, ele tem essa possibilidade de treinar, inclusive, a postura e o uso dos EPIs nas condições insalubres do ponto de vista biológico ali, né? E isso é rico, é um cenário de ensino muito importante para o aluno, não é isso? Então, são, às vezes, níveis e realidades diferentes. O corpo que é formalizado para a anatomia básica, comum, e o treino das habilidades clínicas em um corpo que foi preparado com flexibilidade e trazendo esse contexto, né, do centro cirúrgico para um nível de pós-graduação, né, e explorar além do que foi aprendido já na área básica, não é isso? Não seria esse o raciocínio? Exatamente, né? Então, o nosso ambiente, a gente monta o ambiente como se fosse um centro cirúrgico mesmo, né? Com foco, né, com instrumentador, né, com caixa de instrumentos cirúrgicos das, né, diversas especialidades, com pano de campo, né? Então, é exatamente dessa maneira no cadáver, né? E interessante também a comparação que você fez com o formol, né? Nós temos peças aqui no formol, não é só no fresh frozen não, né? A gente está colocando aí, com o tempo, talvez 1/3 dessas peças vão ficar nesse sistema de conservação, que é o fresh frozen, né? O restante, a gente vai realmente eliminar o formol e colocar em outras substâncias menos agressivas. O Thiel é uma delas, né? O Lascaux também, a própria glicerina, né? Mas o formol, ele é complicado, né? A quantidade de material gerado é muito grande. Comparativamente ao fresh frozen, não tem comparação, né? O fresh frozen é irrisória a quantidade, né? Porque o que nós preparamos para o cadáver, vamos imaginar um cadáver de 70 quilos, 70 e poucos quilos, que é a média, né, que nós recebemos, né? É alguma coisa em torno de 5 litros, 4,5 litros, 5 litros, né? E ele vai ficar todo embebido nos tecidos, né? A questão toda é o tecido depois, né? A parte orgânica, a gente vai ter que administrar isso bem junto a uma empresa, né? Para finalizar com esse material, tá? Mas não há esses volumes não, sabe? E outra coisa importante também, com o tempo, né, removendo o formol completamente ou parcialmente, né, mas já dá um impacto, né, em custos, né? Você não tem custos com tanta água, né, professor? O laboratório com cadáver, um laboratório úmido, tem que lavar cadáver, aquela coisa, você tem um gasto bastante significativo com água, né? Tem um gasto muito significativo também com exaustor, né? Então nós temos aqui, né, no salão principal da anatomia aqui, 6, 7 bocas de exaustores que ficam ligados o tempo todo, né? Tem um gasto significativo. Em outras soluções não há essa necessidade. Agora, apesar de que o fresh frozen, né, você tem que trabalhar numa temperatura um pouco mais baixa, né, no ambiente. Então você vai ter que investir ali num climatizador, num ar-condicionado, né? Então seria por volta dos 20 e poucos graus, né, para você trabalhar o cadáver por vamos imaginar, umas 6 horas seguidas, né? Esse cadáver fresco, tá? Mas é um investimento interessante, tá? Até porque também a gente sabe dos riscos do formol, né? Além dessa questão toda do volume que ele é produzido, né? E não pode ir para lençol freático, né? Esgoto normal, e assim por diante, tem que ter toda essa segurança, né? Mas o fresh frozen, né, nos dá essa possibilidade, tá? Diminuir esse volume, mas aí trabalhando com uma temperatura um pouco mais baixa, né, no ambiente, né? Então a média nossa aqui é uns 30 e poucos graus, então a gente tem que jogar aí a temperatura para uns 20, né, para dar mais conforto também e permitir que aquela peça, né, recém-tirada ali do freezer, fique nessas 6, 7, né, por vezes até 8 horas, né, de maneira ininterrupta, nos procedimentos de simulação cirúrgica. Muito bem. E, professor Kennedy, quais são as perspectivas de trabalho futuro e as dificuldades a serem solucionadas na UFMG?
A nossa grande dificuldade, eu acho que é a dificuldade geral, né? A gente tem conhecimento de outros professores, né, Bárbara? Esse universo da anatomia é um universo muito pequeno, né? Tem faculdade, tem anatomia em todas as faculdades, praticamente, da área da saúde, né? Mas acaba que a gente conhece aí os anatomistas, né? Esses de carreira, como a professora Bárbara, né? E tantos outros aí, né? Que se dedicam bastante à anatomia, né? Então, a questão, vamos colocar assim, o problema é o espaço, né? Aqui a gente está trabalhando para aumentar nossos espaços, né? Isso negociando com a direção, negociando com outros departamentos, né? Com o pessoal da arquitetura, né? Que não pode fazer qualquer procedimento, né? Inclusive a parte de patrimônio, negociando com o pessoal da engenharia, tá? Para aumentar, né? Permitindo mais salões, mais salas menores, climatizadas, né? Para a gente fazer com essa rotina de cursos e permitir também estou colocando cursos, né? Mas o foco daquela sala sirva para a população. Mesmo que, né, nos primeiros tempos a gente não consiga ainda, né, disponibilizar o Flash Frozen para um aluno de graduação, mas no futuro, quem sabe, né, grupos menores, a gente controlando mais esses alunos, a gente vai conseguir ir combatendo melhor os agentes, né, que estão ali, que são micro-organismos, a gente vai conseguir também passar para eles, tá? Esse material é bastante nobre, né, no sentido assim da flexibilidade dos tecidos, né? Então assim a experiência é outra, tá? Bom, e enquanto a questão da perspectiva, né? Então a infraestrutura é o calcanhar de Aquiles, né? A gente está tentando resolver isso aqui, por exemplo, né? Mas é uma questão, né, quase que universal. A outra é com esses cursos, que são cursos que passam pela Fundep. Esses cursos deixam recursos para a faculdade, para a universidade, né? Então, o pessoal, por exemplo, da ortopedia, né? Quando eu falo ortopedia, não é só ortopedia de Minas Gerais, não, é brasileira e internacional. E nós temos contato com grupos de fora também, né? San Diego, na Califórnia, o pessoal da Flórida, né? Então, a Spine, tem uma série de empresas, né, que viabilizam esses cursos, né? Que juntamente, né, com essas sociedades, né, ginecologia, obstetrícia, né, ortopedia, deixam recursos para a gente, recursos no laboratório, mas a faculdade é beneficiada, tem uma percentual para a faculdade, a universidade é beneficiada, tem um percentual também para a universidade, né, e a gente consegue gerenciar esses recursos no laboratório, né. Então, é muito bom, a gente consegue com isso comprar equipamentos, né, marcas novas. Nós investimos agora recentemente em umas marcas radiotransparentes, né, que permite, por exemplo, elas são de aço, mas é radiotransparente, então a gente consegue fazer radiografia no cadáver e a máquina não atrapalha a radiografia, né? E com os projetos que estão agora já deslanchando, né, recursos mais volumosos, né, em termos, né, financeiros, para a gente já comprar essas máquinas, né, por exemplo, de imagem, né, raio-x, e já colocá-los no laboratório de anatomia, para esses fins, né? Então, e para servir, né, a esses grupos que tenham esse interesse, né, de desenvolver técnicas cirúrgicas, ou aprimorar as técnicas, né, fazer um ensinamento com seus residentes, especializandos, ou outros profissionais, né, que queiram aprimorar mais, né, o desenvolver na cirurgia, né, através da simulação cirúrgica no cadáver fresco. Então, as perspectivas são muito boas mesmo, né? Primeiro para essas parcerias, e essas parcerias, né, com grupos mais isolados, né, mas sempre de especialidades, né, das suas respectivas sociedades, passando pela Fundep, pela Fundação Universitária, né, porque tem toda a parte jurídica e assim por diante. A gente está com recursos, né, para fazer grandes ampliações, grandes investimentos, né, e ofertando às pessoas essa condição, né, essa simulação em cadáveres para fins de treinamentos profissionais. Ótimo. Exatamente. Bárbara, alguma coisa mais a acrescentar? Eu quero agradecer a presença dele. Eu quero dizer algumas palavras aqui sobre justamente isso que ele disse. Eu fico feliz de ser só a infraestrutura.
porque aqui, além dessa questão de infraestrutura, a gente começa o assunto de doação do zero, aqui no estado de Goiás, né? Então, tem toda uma comunidade externa que a gente precisa envolver no processo de comunicação, do que consiste doar, né? Como funciona a doação. É um trabalho lento, né? E a questão da substituição disso tudo aí por modelos de plástico, modelos em 3D, a gente sabe que não corresponde, né, o mesmo preparo técnico e de segurança do profissional da saúde que vai exercer aquele procedimento clínico num paciente vivo, né, mais tarde. Então, é indiscutível que a experiência com o material biológico não se compara à perspectiva visual que o 3D somente produz, né? E tem a questão microbiológica também, eu não vejo como um ponto negativo, né, da contaminação, porque até mesmo o formol, que é o desinfetante, assim, o efeito desinfetante ouro, padrão ouro que a gente vê na literatura, tem suas questões, né? Ali tem um estudo recente, vou colocar o link dele, que testou na Alemanha e Áustria 29 laboratórios tentando controlar as variáveis, né? Temperatura, umidade, e fazer o efeito do formol ali de forma adequada. Olha só, muita coisa interfere. O professor comentou da exaustão. Lá a gente tinha variável de protocolo quando a exaustão existia só no teto e quando ela deveria ser no chão, né? Então, o formol exige um sistema de exaustão muito importante para ser utilizado, né? E há necessidade de resfriar. Não vamos esquecer de que a gente está falando de Europa, né? Que são países mais frios. Uma época do ano ali, então, maior período, então você consegue ter uma ação de evitar contaminações para o micro-organismo mais eficaz. E a nossa realidade aqui, a gente precisa sim buscar, inclusive para o material formalizado, essa preocupação com o controle de micro-organismos, né? Isso acontece nas duas modalidades. E, então, eu vejo como essas questões que a gente precisa apresentar para todo mundo, né? E dizer que vale a pena fazer um contexto, um cenário para capacitar esses alunos aí da saúde e produzir profissionais de melhor qualidade, melhor preparo, né? Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade e vamos seguindo aí com os aprendizados, né, do que tem. Agradeço bastante a oportunidade de falar com vocês, né, o Francisco aí, a professora Bárbara, muito obrigado, é necessária a divulgação, né? A Bárbara sabe perfeitamente, né, Bárbara, que a gente faz parte de um grupo, né, que é o Grupo Brasileiro dos Programas de Doação de Corpos, ainda é muito incipiente, né? Somos apenas 40 e poucos programas, e a gente tem que estimular que outros programas surjam, né, para que isso se divulgue, né, mais as pessoas conheçam o programa, porque certamente tem, né, milhares de pessoas, né, que gostariam de doar os seus corpos, né, para o que nós fazemos, para ensino em graduação, né, para pesquisa, para pós-graduação, né? Mas muito obrigado pelo convite, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, conversamos com o professor Dr. Kennedy Martinez de Oliveira, coordenador do Programa de Doação de Corpos da UFMG. Muito obrigado pela brilhante participação, né, nessa primeira de uma nova série de entrevistas. Agora o tema é o preparo de material biológico com finalidade científica. Obrigado, professor. Obrigado também à professora doutora Bárbara de Lima Lucas, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada a todos e seguimos aprendendo. Sem dúvida alguma. E espero você na nossa próxima entrevista. Até lá.